Irmãos em Cristo, a paz do Senhor esteja com vocês. Eu venho a vocês hoje, não para falar sobre o poder da oração, mas sobre a mecânica e a tática da oração. É uma mensagem de correção, mas uma correção que visa a libertação de suas bênçãos. Há um erro fundamental, um erro tático, que muitos crentes sinceros cometem todos os dias no seu momento mais íntimo com Deus. Eles se ajoelham, choram, clamam, mas em vez de liberarem o poder de Deus, eles estão, inadvertidamente, abrindo as portas para o inimigo. O título desta mensagem é um clamor de alerta. Pare de orar desta maneira. Menos é assim que o inimigo rouba suas bênçãos. O inimigo não tem poder legal sobre um filho de Deus. O sangue de Jesus nos deu a vitória completa. Mas o diabo opera através de brechas legais. E a brecha mais comum e mais desastrosa que o crente abre é através de uma oração contaminada ou mal direcionada. É como um general que possui a melhor arma, mas a aponta para os próprios pés. A oração é a sua arma mais poderosa e precisamos aprender a usá-la com precisão tática. O primeiro erro fatal que você precisa parar de cometer hoje, se deseja ver suas bênçãos liberadas, é a oração de condenação. Muitos crentes se aproximam de Deus não com a certeza da fé, mas com o peso da culpa. Eles oram revisando a lista de seus próprios fracassos e pecados, começando o tempo com Deus com frases como: Senhor, eu sou tão falho, eu não mereço. Eu pequei de novo. Não sei por que o Senhor me escuta. Irmãos, esta não é humildade, isso é condenação. E a condenação é a voz do inimigo. A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você entra na oração lembrando a Deus de seus fracassos, você está assumindo a voz do acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Você está dizendo que o sangue dele não foi suficiente. O inimigo, então, usa essa oração contaminada para roubar sua bênção, porque você mesmo se desqualificou para recebê-la. O diabo rouba suas bênçãos porque você o convence de que você não tem direito a elas. A oração deve ser um ato de acesso confiante ao trono da graça. Hebreus 4:16. Se você começa a sua oração sob condenação, você anula o poder intercessor de Jesus, que é o seu advogado. Você está dizendo que o sangue dele não foi suficiente. O inimigo, então, usa essa oração contaminada para roubar sua bênção, porque você mesmo se desqualificou para recebê-la. A oração não é um momento para revisar seus pecados, mas para reafirmar o seu perdão em Cristo e a autoridade que você recebeu em Ele. A oração que o inimigo não pode roubar é a oração tática de fé. Essa oração não se baseia no seu sentimento ou no seu desempenho, mas na palavra de Deus. Ela começa com o reconhecimento da sua posição em Cristo. Eu me aproximo como filho amado, perdoado pelo sangue do Cordeiro. Com a autoridade de Jesus Cristo, o inimigo opera no reino da legalidade. Quando você se condena, ele tem uma brecha legal. Quando você se levanta em fé, fundamentado na palavra que declara sua justiça, o inimigo não tem mais onde se agarrar. Ele recua porque a legalidade da sua oração está inquestionável. Este é o primeiro passo para parar de orar de maneira que rouba suas bênçãos. Pare de se condenar. Comece a se declarar justificado. A oração é uma declaração de quem Deus é e de quem você é em Ele, não uma terapia de culpa. Irmãos, na parte 1, identificamos que o inimigo rouba suas bênçãos quando você se aproxima de Deus com a oração de condenação, anulando o sacrifício de Jesus
e dando legalidade ao acusador. Agora, precisamos avançar no campo de batalha. Muitos crentes sinceros superam a condenação, mas caem em uma armadilha ainda mais sutil e comum. O inimigo não precisa de uma porta escancarada, ele precisa apenas de uma brecha na sua fé. O segundo erro tático que você precisa parar de cometer é a oração do duplo foco. O que é a oração do duplo foco? É quando o crente, na tentativa de ser realista ou humilde, divide sua oração entre a promessa de Deus e a opinião do diabo. Você ora pela cura, mas gasta metade do tempo descrevendo os sintomas e a gravidade do diagnóstico. Você ora pela provisão financeira, mas passa a maior parte do tempo detalhando a escassez, as contas a vencer e a falta de recursos. A oração do duplo foco é, na verdade, uma declaração de descrença disfarçada de relato. Você está tentando louvar a Deus pela sua promessa, mas está dando mais peso, mais tempo e mais energia verbal à descrição do problema. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, las 10:17. Quando você descreve o problema com tamanha riqueza de detalhes e emoção, você está, na verdade, ouvindo o problema e alimentando a dúvida. A sua oração se torna uma espada de dois gumes, onde uma lâmina louva a Deus e a outra atesta a poder de Satanás. O inimigo usa esta oração para roubar suas bênçãos, porque ele consegue provar que o seu foco está mais na crise do que no Cristo. A oração tática e vitoriosa é unifocal. Ela se concentra apenas na promessa, na solução e na capacidade de Deus. Seu tempo de oração não é um consultório médico para relatar o problema. Seu tempo de oração é um tribunal celestial para declarar a sentença de vitória. Pare de glorificar a crise com suas palavras. Quando você menciona o problema, faça-o brevemente e imediatamente cubra-o com a palavra de Deus. Se você ora pela provisão, não diga: Senhor, não temos dinheiro para o aluguel. Diga: Senhor, Tu és Jeová Jirá. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O inimigo não tem poder contra a palavra, apenas contra a sua dúvida. A oração do duplo foco é a mãe da dúvida. O terceiro erro tático que destrói a eficácia da oração é a oração da dúvida e da negativa. Este erro se manifesta quando o crente ora reafirmando o cativeiro em vez de declarar a libertação. Muitos oram: Senhor, não deixe que eu peque. Senhor, não permita que meus filhos se desviem. Senhor, afasta de mim a pobreza. A oração é cheia de termos negativos e focada no medo do que pode acontecer. O problema com a oração negativa é que ela dá peso e forma ao medo. A Bíblia ensina que devemos orar pelo que queremos ver, não pelo que tememos. Marcos 11:24. A oração não é uma ferramenta de defesa reativa contra o diabo. É uma ferramenta de ataque proativo para estabelecer o reino. Quando você ora, não me deixe pecar. Você está dando ao inimigo a imagem do seu potencial fracasso. Em vez disso, a oração tática diz: Pai, eu sou nova criatura. Eu ando no Espírito e não cumpro a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Quando você ora, não permita que a doença me atinja. Você está dando legalidade ao medo. Em vez disso, diga: Pai, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado. Eu declaro saúde total sobre o meu corpo. 1 Pedro, las 2:24. A oração da dúvida e da negativa rouba suas bênçãos porque ela substitui a certeza da promessa pela incerteza do medo. Tiago 1:6 nos ensina:
Peça, porém, com fé, não duvidando de nada, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada de um lado para outro pelo vento. A dúvida torna a oração ineficaz e sem substância. O inimigo não pode roubar uma bênção que foi pedida com fé inabalável e focada. Ele rouba aquilo que você entrega a ele através da sua insegurança verbal e da sua falta de convicção na palavra. A oração tática é uma declaração positiva de posse e autoridade. Ela não descreve o que está ruim, ela cria o que está faltando usando o poder criativo da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é um manual de guerra e a oração é o nosso campo de treinamento. Se não corrigirmos a nossa postura tática, continuaremos a experimentar a frustração de semear a semente da fé, mas colher a erva daninha da derrota. Vimos que a condenação, o duplo foco na crise e a oração negativa paralisam o poder do crente. Agora, vamos desmascarar mais duas táticas que o inimigo usa para roubar suas bênçãos diretamente no momento da sua intercessão. O quarto erro tático que você precisa parar de cometer é a oração com foco errado na pessoa. Este erro se manifesta quando o crente intercede por alguém que o feriu ou por uma situação de injustiça. Em vez de orar pela conversão ou pela libertação da pessoa, você ora pela correção, pelo juízo ou pela mudança de comportamento do ofensor. A oração com foco errado na pessoa se torna um ato de vingança disfarçada. Você diz a Deus: Senhor, muda meu chefe para que ele pare de me perseguir. Ou Senhor, faz meu marido parar de fazer isso. Ou, pior ainda, Senhor, mostra para essa pessoa que ela está errada e que eu estou certo. Quando você ora focado no comportamento do ofensor, você está tentando manipular a vontade e o livre-arbítrio daquela pessoa. Isso não é intercessão. É controle espiritual. E Deus não responde a orações que buscam satisfazer a sua carne ou o seu desejo de vingança. O inimigo usa esta oração para roubar suas bênçãos, porque ele consegue provar que o seu coração ainda está cheio de ressentimento e não de amor bíblico. Jesus nos ordena a orar por aqueles que nos perseguem em Mateus 5,44. Mas a oração deve ser pelo espírito da pessoa e não pelo seu comportamento. A oração tática e eficaz. A oração que libera a sua bênção. É aquela que se concentra na autoridade do reino de Deus sobre a vida daquela pessoa. Você não ora para que o seu chefe mude. Você ora para que o reino de Deus se manifeste no coração do seu chefe, quebrando o espírito de opressão que está agindo através dele. Você não ora para que seu cônjuge mude. Você ora para que o Espírito Santo o convença do pecado e o leve ao arrependimento e à verdade. Pare de orar para que Deus o vingue. Comece a orar para que Deus o use para trazer luz àquela vida. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Efésios 6:12. O foco da oração deve ser sempre o reino e a cruz, nunca o seu desejo pessoal de justiça. O quinto erro tático, e talvez o mais insidioso, é a oração de repetição vã, que demonstra falta de fé na primeira resposta de Deus. Muitos crentes oram por uma bênção ou milagre hoje. Deus ouve e, pela fé, o crente deve receber. No entanto, eles voltam amanhã e no dia seguinte, repetindo as mesmas palavras, com a mesma intensidade e o mesmo senso de carência, como se Deus não tivesse ouvido na primeira vez. O que Jesus disse sobre isso? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus
7. A oração de repetição rouba suas bênçãos porque ela anula o princípio da posse pela fé. A oração é o ato de pedir e receber. Marcos 11:24. Uma vez que você pediu, pela fé, você já possui a resposta no reino espiritual. As orações subsequentes não são para pedir de novo, mas para agradecer pela resposta que já está a caminho, ou para guerrear contra o inimigo que tenta roubar a manifestação física daquela bênção. Quando você repete a oração de forma vã, você está dizendo a Deus: eu não confio que tu me ouviste na primeira vez. Eu não acredito que a tua palavra liberada tem poder. Essa falta de certeza é a brecha perfeita para o inimigo. Ele ouve a sua repetição e pensa: ele não recebeu a bênção pela fé, então posso roubá-la. A oração tática e vitoriosa é a oração de gratidão e de decreto. Você pede uma vez e depois passa a agradecer a Deus pela cura que está se manifestando, pela provisão que está chegando e pela libertação que foi declarada. Suas orações se tornam decretos de fé e não mais súplicas de mendicância. Pare de orar como se Deus fosse surdo. Confie que Ele ouviu e comece a agir como se a bênção já fosse sua. Irmãos, chegamos a um ponto de virada nesta mensagem. Identificamos as 5 brechas que o inimigo tem explorado para roubar as suas bênçãos. Não é a ausência de oração que causa a derrota, mas a oração contaminada que anula a sua autoridade em Cristo. Agora, vamos consolidar a doutrina e estabelecer o padrão de oração de autoridade que garante a vitória completa e inegável. A oração não é um monólogo de súplicas desesperadas. É um diálogo de autoridade fundamentado na palavra e na posição que você ocupa em Cristo. Você não está pedindo a um Deus que talvez possa... Você está falando com o Pai que já garantiu a vitória na cruz. A oração que expulsa o inimigo e manifesta a bênção se apoia em 3 pilares inabaláveis. Corrija sua postura em cada um deles. O primeiro ato na oração deve ser sempre a reafirmação da sua posição. Você deve parar de orar como um órfão ou um réu e começar a orar como um filho, justificado Romanos 5:1. A oração deve começar com a declaração: Pai, eu te agradeço porque pelo sangue de Jesus eu fui perdoado, eu sou aceito e eu tenho acesso livre ao teu trono. Não há condenação em meu espírito. Eu estou em Cristo. Quando você se posiciona na justificação, você corta a raiz da oração de condenação. O inimigo não tem mais direito legal de usar seus erros passados. Sua oração se torna uma força irresistível porque ela está ancorada na obra perfeita da cruz e não no seu desempenho falho. O segundo pilar é a palavra de Deus como sua única fonte de foco. Você deve parar de orar descrevendo a crise de oração do duplo foco e oração negativa e começar a orar decretando a promessa. A oração tática é aquela que pega a Escritura e a devolve a Deus como prova. Você não pede cura, você declara 1 Pedro 2:24. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Você não pede provisão, você declara Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A sua boca se torna o porta-voz de Deus na terra. A oração é o decreto. Seus lábios não estão relatando a notícia ruim. Seus lábios estão criando a notícia boa. Isso destrói a oração de dúvida e a oração de repetição vã, pois você confia que a palavra, uma vez falada, não voltará vazia. Isaías 5:5 e 11. O terceiro pilar, e o que finaliza o ciclo da fé, é a posse imediata. Você deve parar de orar como um mendigo que espera por migalhas e começar a orar como um herdeiro que já possui. O verdadeiro guerreiro de oração pede uma vez
e agradece continuamente. A oração não termina em súplica. Ela termina em gratidão e louvor pela resposta que já foi liberada no reino espiritual. Se você orou pela cura, levante-se e agradeça pela cura que está se manifestando. Se orou pela libertação, agradeça pela liberdade que já é sua. Quando você agradece pela bênção que ainda não viu, você está enviando o protocolo de manifestação para o mundo físico. Isso anula a oração de repetição vã, pois sua postura é de conquistador e não de suplicante. Eu lhes dou um desafio tático hoje. Olhem-se no espelho e avaliem suas últimas orações. Elas estavam ancoradas na condenação ou na justificação? Elas estavam focadas na crise ou na cruz? Elas eram súplicas ou decretos? O inimigo só pode roubar as bênçãos que você não reivindica com autoridade. O tempo de orar de forma passiva acabou. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam o apoderam. Mateus 11:12. O esforço aqui é o esforço da fé, ação imediata. Levante-se em sua casa e declare agora mesmo a anulação de toda oração que você fez no passado, sob condenação ou dúvida. Use a autoridade que você tem em Cristo para dizer: eu anulo toda palavra de dúvida, medo ou condenação que saiu da minha boca. Eu me levanto na justificação de Cristo e declaro que as minhas bênçãos roubadas estão voltando agora. Esta é a oração que o inimigo teme, aquela que é tática, precisa e revestida da autoridade do nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a jornada de instrução chegou ao fim, mas a sua guerra vitoriosa começa agora. Não saia deste lugar ou deste momento sem tomar posse da sua vitória. Você identificou os erros táticos. Você recebeu os 3 pilares da autoridade. Agora, a palavra exige uma resposta radical de fé. O inimigo operou na ignorância. Ele roubou as suas bênçãos, ele paralisou as suas finanças, ele bloqueou a sua cura. Ele gerou confusão na sua família, porque você estava orando de uma maneira que lhe dava legalidade. Mas a ignorância acabou. O conhecimento liberta, e o uso da tática correta garante a sua restituição. Eu os chamo agora para o altar da restituição. Este não é um altar de choro ou de penitência. É um altar de exigência legal no reino do Espírito, baseado no que você aprendeu. A sua oração de restituição deve ser a unificação de todas as táticas de vitória. Ela deve ser sem condenação. Comece se declarando justo em Cristo, sem duplo foco. Fale apenas da solução e da grandeza de Deus. Sem dúvida ou negativa, use apenas frases positivas de posse, sem foco no ofensor. Ore pela conversão ou quebra do espírito de opressão, não pelo juízo. Sem repetição vã, peça uma vez e finalize com gratidão. Quando você une esses pilares, a sua oração deixa de ser uma súplica e se torna uma ordem jurídica no tribunal do céu, e o inimigo, que só opera na legalidade, não tem escolha a não ser recuar e restituir. Eu quero que você feche seus olhos e repita esta oração do general de Deus. Este é um modelo que você usará a partir de hoje para todas as suas necessidades, garantindo que o inimigo não roube mais nada. Pilar da posição, Pai, eu te agradeço porque, pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado. Eu sou aceito e eu tenho acesso livre ao teu trono. Não há condenação sobre mim. Eu estou em Cristo. Pilar da palavra Pai. Eu não dou peso ao que vejo. Eu anulo a crise. Eu anulo a doença. Eu anulo a escassez. Eu declaro que tu és a minha fonte. Eu declaro cura total sobre o meu corpo, porque tu disseste. Eu declaro que as tuas riquezas suprirão
cada necessidade minha. Eu crio a solução com a minha boca, fundamentado na tua palavra, pilar da autoridade e reivindicação. Eu reivindico agora, em nome de Jesus, cada bênção que foi roubada da minha vida através da ignorância, da dúvida ou da condenação. Eu dou a ordem, pelo poder que está no nome acima de todo nome, que o inimigo solte as minhas finanças, solte a minha saúde, solte a minha família. Ele não tem mais legalidade. Pilar da posse, eu recebi o que pedi. Eu não vou pedir novamente. Eu agradeço por esta vitória que já está liberada no reino espiritual. Eu andarei na certeza da resposta, manifestando a tua glória. Amém. A partir deste momento, a prova de que você realmente mudou a sua maneira de orar não será apenas o tempo que você passa de joelhos, mas a maneira como você fala sobre o seu problema quando se levanta. Pare de falar da brecha. Não discuta a crise com seus amigos. Não use a oração como uma sessão de terapia com o seu cônjuge. Fale apenas da solução. A sua confissão verbal se torna o ímã para a sua bênção. Se você continuar a descrever o problema, você voltará à oração do duplo foco e o inimigo tentará roubar tudo de novo. Eu profetizo sobre a sua vida que haja agora restituição de 3, 7 e 10 vezes de tudo o que o inimigo lhe roubou. Que a sua vida de oração se torne um míssil teleguiado que acerta o alvo do céu e destrói o quartel general do diabo. A sua bênção não será mais roubada. Haja com técnica, haja com fé e tome posse da sua vitória agora mesmo. Amém.